Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Vishnu Samati Ridananda Das Goswami Namo Prabhupada Prabhupada Hare Krishna. Sejam muito bem-vindos. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. No 11º canto, 14º capítulo, no verso 26. Repita comigo. Yata yatatma parimridyate som. Mat punyagata sravana bindhanae. Tata tata pashyati vastu shukshman. Chakshuryate vanjana samprayuktam. Yata yatatmat parim rijayate som. Mat punyagata shravana bidhane. Tata tata pashyati vastu shukshman. Chakshur yate vanjana samprayuktam. Yata yatatma parim rijayate so. Mat punyagata shravana bidhane. Tata pashyati vastu shukshman. Chakshuryate vanjana samprayuktam. Yata yatatma parim rijayate so. Mat punyagata shravana bidhane. Tata tata pashyati vastu shukshman. Chakshuryate vanjana samprayuktam. Yata yatam. Tanto quanto Atma, a alma espiritual, a entidade consciente. Parim rijayate, limpa-se da contaminação material. Aso, ele. Mat punyagatam, as piedosas narrações de minhas glórias. Shravanam, ouvindo. Abhidhane, e cantando. Tata tata,
exatamente nesta proporção, Pashyati vê, vastu, a verdade absoluta, Shukshmam, sutil, sendo não material, Chakshu, o olho, Yata, assim como, Eva, de certo, Anjana, com unguento medicinal, Samprayuktam, tratado. Repita comigo. Quando se trata um olho doente, com unguento medicinal, ele recupera aos poucos sua capacidade de ver, de modo semelhante. À medida que a entidade viva consciente se purifica da contaminação material, mediante o processo de ouvir e cantar as piedosas narrações de minhas glórias, ele ou ela readquire sua capacidade de ver a mim, a verdade absoluta, em minha sutil forma espiritual. Vou repetir sozinho. Quando se trata um olho doente com unguento medicinal, ele recupera aos poucos sua capacidade de ver, de modo semelhante, à medida que a entidade viva se purifica da contaminação material, mediante o processo de ouvir e cantar as piedosas narrações de minhas glórias, ela readquire, ou ele, sua capacidade de ver a mim, a verdade absoluta, em minha sutil forma espiritual. Então aqui Krishna tem falado sobre esse estado perfeito de Bhakti e os efeitos que isso dá de você poder queimar os últimos resquícios de contaminação material e assim poder experimentar a pura espiritualidade e o efeito que isso teria no resto das pessoas, assim, aquele devoto puro, ele teria o efeito de ajudar a libertar os outros também. Mas agora ele fala um pouco do processo. Então, como que vai chegar nesse nível tão elevado de Bhakti? E tem uma receitinha que sempre é passada aqui no Bhagavatam, no Bhagavad Gita, e depois foi muito enfatizada pelos mestres espirituais sempre, não só na nossa tradição, mas em todas as tradições de Bhakti, cristão, muçulmano, budista, todos os lugares do mundo. E essa receitinha é Shravanam Kirtanam. Shravanam, ouvir, Kirtanam. A gente traduz aqui como cantar, mas não é cantar, assim, tem que cantar tão belamente. É entoar, significa repetir, falar. Não precisa cantar. É o repetir. Então, Shravanam, ouvir, Kirtanam, repetir, falar, glorificar. Kirtan também é glorificar só, então você está falando, mas está glorificando. E fazer o quê? Shravanam Kirtanam de quê? É o Bahamali? Não. Shravanam Kirtanam, Krishna fala das narrações, ele botou assim, das narrações piedosas, das minhas glórias. Ou seja, falar de Deus, falar das coisas ligadas a Deus.
E nessa tradição de Krishna é muito rico isso, porque há muitas narrações. É diferente, né, das tradições abraâmicas, que realmente tem muita informação sobre Deus. Então não só a gente tem o nome, mas tem as atividades, ele ficou aqui, tudo narrado, ficou, né, o próprio Bhakti, o próprio Krishna falando. Então tudo que ele ensinou, tudo que ele fez, são literalmente centenas de versos, centenas e centenas e centenas de versos. Me dá assim, se você bota, né, centenas de páginas. Então é muita coisa, então não é fácil, ficou fácil. E só se fazer o nome já é legal. Shravanam Kirtan do nome já é considerado, Krishna fala. Satatam Kirtayantamam. Na Bhagavad Gita fala, aqueles tempos devotos puros, eles estão sempre Satatam Kirtayantamam, sempre fazendo Kirtan sobre mim. Satatam, sempre. Então ele fala isso na Bhagavad Gita até. Então isso é uma mensagem que se repete. E aí você vê, você vai na igreja, né, evangélica, tá todo mundo lá cantando os hinos, né, aquela coisa, pode fazer, estilo rock, tudo bem, entendeu? Então estão fazendo, né, os cânticos, muçulmano, cristão, judaico, eles têm os mantras. Na tradição judaica eles têm mantras também. Tem um rabi que faz com harmônio e tudo, faz os mantras em hebraico com harmônio, faz kirtan. Aí ele vai lá nas diferentes sinagogas e fica lá fazendo, todo mundo repetindo o mantra, igualzinho a gente faz aqui. É muito legal isso, é bem interessante, né? Ver. Esse é um ponto em comum de todos. Então é forte, né? Quando tem uma coisa que todo mundo está fazendo, deve ser bom. Então esse é um processo, e Krishna coloca aqui, primeiro, depois de tantos versos que ele ficou falando de Bhakti, desse estado tão elevado, lindo, maravilhoso. Aí ele falou, olha, Satatam Kirtayantamam, né? É assim, quer dizer, ele falou isso, mas ele falou, ouvindo e cantando. E aí o que acontece? Aí ele deu esse exemplozinho do olho, né? Aí você vai passando e vai melhorando um pouquinho, vai enxergando um pouquinho mais, recuperando a visão aos pouquinhos. Ele falou, você vai recuperar a sua visão espiritual. E aos pouquinhos você vai começar a ver a minha forma não material. Você vai entender a minha essência divina aos pouquinhos, né? Chaitanya Mahaprabhu usa esse exemplo, né, de limpar o espelho. Essa linguagem sempre aparece, purificação, contaminação. Essas palavras sempre se repetem na tradição, né? Tirar a contaminação, purificar, limpar. Essas, né, parece sempre, o conceito é mais ou menos o mesmo, quer dizer, já é bom. Qual que é a mensagem? Você já é perfeito e puro. Só está sujinho, a lente está suja. Está tudo certinho, mas é que tem que limpar a lente ficou borrada, né? A gente ficou aqui na lama, sujou a lente. É só limpar. Prova d'água. Então é só limpar que gradualmente vai recuperar seu estado original. E você vai então conseguir enxergar, ver as coisas. Aí aqui a palavra que se usa, essa verdade absoluta, né? Esse verdade absoluta, de novo, sabe, lembrar no sentido de Deus como a fonte de tudo mais, a raiz de tudo. Então você vai enxergando isso, e funciona desse jeito. Na medida que você vai avançando espiritualmente, você vai percebendo, você vai realmente enxergando a realidade. É muito engraçado isso, é muito estranho. Tem hora que você se surpreende. Aconteceu isso comigo muitas vezes, volta e meia, você fica assim, nossa, engraçado, né? Que eu estou vendo a coisa de um jeito agora que... Às vezes você tem até um resquício mental de querer ver errado. É que você está vendo errado há tanto tempo, você quer ver daquele jeito errado, né? Aí você não está vendo mais, você fica, mas por que eu não estou vendo mais errado, né? Aí eu fico vendo, engraçado, o que eu estou vendo é que eu ouvi falar que eu ia ver, mas não é possível que eu estou vendo mesmo. O que falaram que eu ia ver. Então você vai tendo essa experiência assim, engraçada de ver a realidade, experimentar verdades do mundo, de uma forma assim que você fala, não, mas será mesmo? Não é possível que eu estou realmente conseguindo enxergar isso, igualzinho eles tinham falado que eu ia enxergar. Você até quer voltar, não, mas eu gostava de ver errado, sabe?
É viciado mesmo. Você fica viciado em ver errado. Então você vai enxergando, e em termos de Bhakti, o que você vai enxergando, que é um ponto-chave, né, que Krishna menciona, ver Deus em tudo e todos em Deus. Então essa capacidade de você enxergar, se sentir, não só um sentir da presença de Deus de uma forma distante, mas essa coisa que começa a ficar cada vez mais claro, de ver mesmo, de tipo ficar verdadeiramente consciente da presença de Krishna em tudo e todos, sabe? Vai tirando o véu mesmo. Você vai podendo, Krishna está aqui, está ali, está em todo lugar. Você começar a perceber mesmo que tudo que está acontecendo, Krishna está fazendo tudo isso acontecer. Estou vendo Krishna nele, nela, nessa situação, em mim. E você ter essa visão cada vez mais clara. E não é uma coisa que vem num clarão, assim, aí passou. Não, é tipo o que você está vendo, é o unguento, né? Está passando e você começa a enxergar mais. Não é uma coisa que só vem e vai. É um fixo, mas é gradual. Demora um pouquinho, então tenha paciência. Então demora um pouquinho e você tem que fazer a prática. Se você não fizer o Shravanam Kirtanam, não vai funcionar. Então se você não se dedicar a esse processo que a gente está aqui, isso aqui é Kirtan, isso aqui que eu estou fazendo agora também é Kirtan. A gente está fazendo Kirtan agora. E vocês estão praticando Shravanam. Estão vindo. Então isso aqui é Shravanam Kirtanam. Então esse processo ele tem um efeito. Quem está guerreiro aí já... Essa aqui é a aula 151. Então quem está aí desde o começo e viu, né? A aula 151. Está dando efeito. Não está? Depois me fala se está. Mas tá, não tá? Começa a dar efeito. Você viu 151 aulas dessas? Alguma coisa tem que estar acontecendo. Ou você... Vamos lá. Não, Mari matou umas. Tem que ver na internet para compensar. Né? Então, se você está vendo 151, quer dizer, ou você enlouqueceu já de vez. Não. Ou realmente está funcionando, né? Você está sentindo alguma coisa. Então, funciona. Então é isso. Vamos ler o significado aqui dos mestres. Significado. O Senhor é chamado de Shukshman, porque ele é a consciência espiritual pura, sem nenhum vestígio de energia material. Se alguém canta e ouve o santo nome e as glórias de Krishna com grande sinceridade, há de imediato um efeito transcendental. Podemos ver imediatamente o mundo espiritual e os passatempos do Senhor se nos rendemos sem reservas ao processo mencionado aqui. Um cego sente perpétua gratidão ao médico que lhe restitua a visão. Da mesma maneira, cantamos Chakshudhana Diloye Janme Janme Prabhu Sei. O mestre espiritual autêntico, representante do Senhor Krishna, restitui nossa visão espiritual e por isso é nosso eterno Senhor e Mestre. Então tem essa visão, né? Os mestres sempre estão trazendo essa mensagem e através do mestre você entra em contato com o Shravanam Kirtana sobre Krishna e você sente muita gratidão. Agora, tem essa ênfase nas histórias, né? Tem três, os nomes a gente faz, Kirtana, os mantras, mantra Hare Krishna, tudo bem. Mas esses lilas, essas histórias de Krishna são muito poderosas também. É quase que algo à parte, porque para você poder se aprofundar em Krishna, você tem que entender quem é Krishna. Então tem esse foco, para quem não, meu foco é Krishna, você tem que fundo ouvir sobre a história de Krishna, né, que foi relatada no 10º canto, a gente está no 11º canto, todo o 10º canto é dedicado à vida de Krishna. Então é bem grande, é 1/4 de todo o Bhagavatam. É bem grande, aqui em português a gente tem, já falei isso, mas vou mencionar de novo, aqui a gente tem em português Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, é um livro que nosso grande mestre Prabhupada escreveu, totalmente baseado, só tipo indo verso por verso, mas escrevendo em forma contínua, né? Não em forma de verso, que narra toda a história de Krishna. Então,
você tem que se permitir, você tem que se dar acesso a isso. E tem áudio, né? Como eu falei, eu fiz todo o livro em áudio, sei lá, uma década atrás, sei lá quando que eu fiz. Muito tempo atrás, eu não me lembro quando. Mas deu 51 horas, uma coisa assim, só o livro de Krishna. Então 51 horas você pode ficar ouvindo a narração da história de Krishna, os ensinamentos, assim, as coisas que aparecem e tal, só sobre Krishna. Isso é só sobre Krishna. O que dizer de Shravanam Kirtan das outros avataras de Krishna, de Nrsimhadeva, né, da história de você pode ouvir os outros, né? O Bhagavan tá aí, você tem outras coisas, pode ouvir a história de Prahlada, a história de Dhruva Maharaj. Então isso é muito importante porque nas histórias, os Puranas, eles trazem as narrações, as histórias que a gente pode entrar mais a fundo, tentar entender a natureza dos devotos, da relação dos devotos com Krishna, ficar atento sempre a esse relacionamento amoroso, entender como que funciona essa entrega na prática, essa consciência espiritual na prática. Então fica esse convite aí para se aprofundarem não só na parte filosófica, no conhecimento, como a gente está fazendo aqui, que é super importante, né? Estudar Bhagavad Gita, os Yoga Sutras, agora aqui a gente está estudando o Srimad Bhagavatam, super. Mas tem esse lado só das lilas, só de ouvir as histórias, como também tem o aspecto só de mantra, entendeu? Só de você ficar ouvindo o mantra, Hare Krishna, está cheio de devotos maravilhosos cantando com melodias lindas, né? Então esse é um outro processo. Então esses processos são todos dentro do guarda-chuva de Shravanam Kirtan, está tudo incluso. Aulas, práticas filosóficas, as lilas de Krishna e os mantras e depois as canções Vaishnavas diferentes, entendeu? Tudo isso é muito poderoso. Poderoso de uma forma assim que foge um pouco da razão, assim, do óbvio, mas que funciona desde sempre. Fica aqui o convite, Krishna fazendo diretamente, todos os mestres espirituais fazendo, sempre, todo mundo, de novo, todas as tradições do mundo fazendo. Então, bem importante. Vamos ler o verso 27. Repita comigo. A mente de quem medita nos objetos de gozo dos sentidos, de certo está enredada em tais objetos. Mas se alguém se lembra a todo momento de mim, então sua mente se absorve em mim. Eu vou repetir sozinho. A mente de quem medita nos objetos de gozo dos sentidos, de certo está enredada em tais objetos. Mas se alguém se lembra a todo momento de mim, então sua mente se absorve em mim. O conceito é bem simples. Quando você está com a mente focada nas coisas, eu quero comprar aquilo, quero ganhar aquilo, essa carreira desse jeito, com essa roupa, essa barriguinha, e ele tem aquilo, e ela tem aquilo, eu estou precisando disso, eu quero comprar aquela coisa, e eu preciso viajar, e não sei o quê, e e esse bairro, e sabe, esse papo todo, e fofoca, nossa, ele fez isso mesmo, não acredito, e você viu só, ela falou, nossa, poxa. Então, a mente está nisso, está enredada na ilusão. Óbvio, né? Natural. Ele está dando óbvio, ele está explicando por que Shravanam Kirtanam funciona. A sua mente é dedicada a esses assuntos frívolos, bobinhos, sabe, passageiros, então é isso, a sua mente está enredada, ela fica presa nessa rede. Krishna fala, essa rede de desejos, né? Aí você quer tudo isso e você está achando, e medo, e angústia, e inveja, e sabe? Mas da mesma forma que a gente fala, se a mente vira para mim, então se absorve em mim. Isso é yoga. Esse é o sistema espiritual do yoga.
O foco da sua mente determina toda a sua vida. As várias opções de foco, as coisas que você pode fazer com a sua mente, determina toda a sua vida. Agora, do ponto de vista máximo espiritual, iluminação, foco final, devoção, bhakti, se não tiver esse elemento Krishna, Deus, não uma coisa vaga de Deus, tem que ser uma coisa mais específica. Por isso que eu estou falando Krishna, não estou falando só assim uma coisa muito genérica, porque, meditar em Deus, mas você não tem a menor ideia o que é Deus, Deus é amor, sabe? O que é? Aí você se perde, aí é difícil ter um foco em uma coisa vaga. Quanto mais específico, mais você vai ter foco, concorda? Você fala assim, olha, pensa num chinês. Você, pô, como assim? Não, pensa no homem aqui, o dele é desse jeito, ele tem, sabe, 1,60 m, tá aqui e tal. Aí você, aí começa, aí, ó, ele tem essa roupa, não sei o que, ele faz isso, ele trabalha assim. Aí pronto, você começa a ficar bem preciso o seu foco, né? Mas se for muito vago, então assim, essa tradição tem esse elemento. E se a pessoa não está assim, por alguma forçação de barra, eu não vou pensar na explicação, única explicação completa de Deus que existe no mundo, porque não é na minha tradição. Aí é um tiro no pé, né? Agora a gente está aqui, chegou esse momento na humanidade, agora, pessoal, vamos retomar aqui, está tudo disponível. Você quer, você gosta de Deus? Então Deus é um só. Abre um pouquinho mais, que aqui você vai ter uma descrição completa, você vai ter ensinamentos vindo direto dele, você vai ter descrição das atividades dele, da forma dele, do tal do reino de Deus, você vai ter descrição de tudo em detalhes. Experimenta, vê se não dá certo. O que você vai perder, né? Tem muito a perder. Experimenta que você agora vai ter um foco específico, você vai ver como é que vai ser muito mais fácil você se entregar, se absorver, direcionar sua mente a Deus quando você tem nome, endereço, atividade, descrição, CPF. É muito mais fácil. Esse é o convite, então coisa mais específica assim, você vai ter, e aí com isso fica fácil não absorver somente na matéria, porque essa questão de não absorver somente na matéria, ela não funciona se você não tiver um outro foco. Você tem que ter o outro foco para poder tirar de uma coisa e botar na outra, senão a mente vai ficar naquilo que ela sabe. E esse é o problema dessa coisa muito vaga, religiosa, espiritual, ficar uma coisa. Aí muito vagamente, isso aqui não é vago, sabe? A fofoca é real. Sabe, escolher um celular novo é real, o celular existe. Roupa existe, moda existe, cor de como é que pintar existe. Tudo isso existe, então é real, então eu vou focar minha mente nisso. A outra coisa, sei lá, Deus é amor, não sei o que é isso, tá? Muito vago. Aí a gente perde interesse. É difícil, né? Praticamente impossível você ficar lá, porque... Mas quando tem, realmente, olha só, tem toda uma tradição, tem verso, tem inscrição. Eu falei aí, 51 horas só da passagem de Krishna por aqui, 5.000 anos atrás. Só isso aí, 51 horas de narração. É muita coisa para você absorver a mente. Então tem um foco. Aí você começa a trazer isso, Shravanam, Kirtanam, aí você vai trazendo... experimentando isso. Vamos ver o significado. Não se deve pensar que é possível alcançar completo conhecimento transcendental a respeito de Krishna, ocupando-se mecanicamente na adoração ao Senhor. O Senhor Krishna declara nesta passagem que a pessoa deve se empenhar a todo momento para manter o Senhor em sua mente. Anushmarata, ou lembrança constante, é possível para quem canta e ouve sempre as glórias do Senhor Krishna. Por isso se afirma que Shravanam, Kirtanam, Smaranam, o processo de serviço devocional de Bhakti, começa com ouvir Shravanam e cantar Kirtanam, dos quais se desenvolve a lembrança Smaranam. Quem
pensa a todo momento nos objetos do gozo material, né, da matéria, fica apegada a eles de modo semelhante quem conserva o Senhor Krishna a todo momento em sua mente, fica absorto na natureza transcendental do Senhor e assim se qualifica para prestar serviço pessoal ao Senhor em sua morada. Ok. Então o conceito é esse, a ideia é essa, Shravanam, Kirtanam, Smaranam. A gente pode botar de novo, eu falei na outra aula, mas vale repetir, bota um quadro na parede, faz um altar, bota mantras, repara um tempo do dia para estudar, para ouvir uma aula como essa, ouvir a narração, sabe, um pouco de aula, um pouco de narração, um pouco de mantra, oferece, se alimenta a Krishna. Funciona assim mesmo. Aí você para e faz sua japa, meditando no Mahamantra Hare Krishna, entendeu? Esse é o processo, não tem para onde ir. É o tempo que você ficou ligado na coisa. E é cumulativo, e depende de você. Se você fizer 5 minutos por dia, é legal, mas é 5 minutos por dia. Não vai ser um avanço muito impressionante. Mas vai ser um avanço, que já é legal. Mas se você fizer 10 minutos, 20 minutos, sabe? Então 20 minutos é 4 vezes melhor do que 5 minutos. É desse jeito, a coisa tem um lado um pouco assim matemático. Depende de quanto tempo você vai investir na coisa. E aí depois você vai pegar um embalo e você vai conseguir fazer as outras coisas com Krishna. Que aí que você já pegou, aí depois que já firmou um pouquinho, aí você consegue, sabe? Fazer as coisas com Krishna, porque você está lembrando, lembra que o unguento começa a funcionar, aí você começa a sentir e ver Krishna enquanto você está lá trabalhando, cuidando do filho, cozinhando, limpando o banheiro. Aí você vai trazendo essa consciência, mas você tem que pegar um embalo, você tem que dar uma limpadinha no olho, né? O unguento já tem que estar alguns, né, uns tempos trabalhando esse unguento medicinal. Então aí o resto vem. Tem até um perigo, a pessoa às vezes vê aquela pessoa meio fanática, meio seita, estilo seita, porque ele só consegue fazer tipo uma coisa meio forçada, tipo não, só quando está no templo, até com uma roupa diferente, sabe? Aí, e se sai daquele ambiente, dá um tilt, porque não teve ainda o processo, ele não conseguiu viver a vida normal com Krishna. Ele só consegue viver aquela vida monástica no templo, sabe? Porque aí não tem para onde correr, Krishna está para todo lado. Se você entra, você vai para um templo, não, agora eu vou ficar aqui. Aí você literalmente se acorda 4:30 da manhã, abre o altar, você está lá, tem que estar lá, é obrigado, senão você é expulso, sabe? Aí você está lá na Venkir, está todo mundo cantando Hare Krishna, você come prasada, Sharirai, agora vai limpar o templo, agora tudo. Aí tipo, Krishna, que é legal, né? Mas aí a pessoa também às vezes fica um pouco fraca, porque ela só sabe fazer aquilo. Aí saiu daquele ambiente, não dá conta. Então eu também, sabe, eu recomendo um processo natural, assim, vai você mesmo em casa, adicionando cada vez mais, acrescentando, trazendo, voltando, escapou a mente, traz de volta, escapou a mente, traz de volta, sabe? Vai fazendo um processo yógico diário, assim, de trazer Krishna para a sua vida e não tentar viver uma vida que não é a sua vida com Krishna, que é o processo um pouco artificial, essa coisa de ir para um templo e tal, que não se fazia isso antes. Você vê que Krishna não recomenda isso aqui, nem na Bhagavad Gita. Não tinha isso, sabe? Essa coisa assim, não. Então eu vou sair da minha vida e eu vou entrar num mundo assim, forçado a barra assim, só de Krishna. Muitas pessoas quando caem, depois não aguentam também, porque é muito difícil, né? E depois cai também quando sai. Então é melhor você na sua vidinha, vai aumentando, vai trazendo, vai espiritualizando, krishnaizando a sua vida. Esse é que é legal. Fica bem sólido o progresso, sabe? Fica um progresso sólido, porque é isso, é real, é você lá. Você está lá encarando as dificuldades do dia a dia mesmo, normal, trânsito, não sei o quê, família, filhos e trabalho, mas com Krishna. Aí fica legal, fica real. E Krishna vai te ajudar. Tá bom?
Então, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Que Krishna abençoe todos vocês com Shravanam e Kirtanam sobre ele. Hare Krishna.